Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Williams dos Santos Lúcio para mais um vídeo e hoje nós falaremos sobre gestão da qualidade, mais especificamente sobre a ISO 14001. Eu tenho alguns outros vídeos nos quais eu falo sobre a ISO 9001, sobre gestão da qualidade, em diversos aspectos, mas hoje nós pensaremos um pouco na ISO 14001, que é o sistema de gestão ambiental, ou seja, além de pensar na qualidade dos produtos que a empresa produz, ela também tem que pensar nos impactos que a sua operação produtiva, que a sua operação logística gera ao meio ambiente. Tá ok? Então vamos dar sequência aí. Então os tópicos abordados entram aí nos diversos componentes, nas diversas disciplinas sobre qualidade e melhoria dos sistemas de serviço, ferramentas e sistemas da qualidade ISO, que eu posso utilizar para analisar os sistemas de qualidade da minha organização. Mas o que é a ISO em si? A gente vê tanto essa sigla aí nos caminhões das empresas, nos seus sites, enfim, a empresa usa a ISO para promover, para atrair mais clientes, mais parcerias. A ISO é a International Organization for Standardization, tá ok? Que nada mais é do que a Organização Internacional para a Padronização, ou seja, é um órgão internacional que cria padrões em processos, padrões em atividades, para garantir a qualidade desses processos, desses produtos em qualquer lugar do mundo. Isso fortalece muito a marca da empresa que consegue a certificação da ISO. E no outro vídeo eu falei que nós temos diversas normas da ISO, porém as mais comuns são a ISO 9001, que é a gestão de qualidade, principalmente em produtos e serviços, a ISO 14001, que é o nosso foco de hoje, que é o sistema de gestão ambiental. Temos também a ISO 28000, que é o sistema de gestão de segurança da cadeia de suprimentos, uma ISO mais específica para o segmento de logística. Nós temos a ISO 26000, que é o sistema de gestão de responsabilidade social empresarial, ou seja, o que a empresa faz de bom para as comunidades ao redor das suas unidades, das suas plantas. Nós temos a ISO TS 16949, que é o sistema de gestão da qualidade para a cadeia de fornecedores da indústria automotiva. Nós temos a ISO 22000, que é o sistema de gestão de qualidade de alimentos, e temos a ISO 45001, que é o sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Ou seja, aqui eu penso na qualidade do produto ou do serviço, aqui eu penso na qualidade do meio ambiente e aqui eu penso na qualidade dos meus colaboradores. A empresa, quando faz a certificação dessas 3 ISOs, acaba tendo o sistema integrado de gestão. Mas hoje o nosso foco, então, é na ISO 14001. Vou deixar o link do vídeo da ISO 9001 para quem quiser acessar e futuramente eu colocarei o link da ISO 45001. Vamos lá. O que é a ISO 14001? A ISO 14001 é uma das normas da família da ISO 14000. A 14001 é a que efetivamente certifica a empresa. Tá ok? E o porquê criar uma ISO que pense na gestão ambiental? Os processos produtivos, os processos empresariais, geram vários problemas ambientais. Problemas em relação à poluição da água, problemas em relação à poluição do ar, isso tanto os processos produtivos dentro das fábricas, como o próprio processo de transporte para a distribuição desses produtos produzidos. Além de problemas para as florestas e biodiversidade, ou seja, isso com a retirada de insumos da natureza para fabricar matérias-primas e até mesmo desmatando áreas para a construção de fábricas, de rodovias, enfim. Então, são vários os problemas ambientais gerados aí
para os sistemas produtivos operarem. Também problemas de energia. Para a geração de energia, muitas vezes o meio ambiente é afetado, ó, como estamos vendo aqui nessa hidrelétrica. Então, cada vez mais a gente tem que pensar em métodos produtivos que reduzam esses impactos ao meio ambiente, em relação à água, ao ar, à energia, às florestas, dentre outras coisas. E aí, por isso, com essa preocupação, vários órgãos foram se unindo, criando padrões, melhorando seus processos e, posteriormente, surgiu a família da ISO 14000, que dá essas diretrizes para operações mais preocupadas com a gestão ambiental. Além também da geração de resíduos. Os processos produtivos, como sabemos, geram resíduos, tanto no momento do próprio processo e posteriormente com os produtos que acabam com a sua vida útil, o consumidor final para de utilizar esse produto por alguma causa, por alguma razão, e qual o destino desse resíduo, desse subproduto ou do lixo gerado. Então, nós temos diversos problemas ambientais que precisam de atenção, até porque o planeta Terra é um só, como sabemos. E as empresas enfrentam essas questões ambientais que lhe custam dinheiro, né? Por consumo de energia, planejamento dos recursos, a gestão desses resíduos, o transporte desses resíduos, a gestão de produtos químicos e até a obsolescência e desmobilização dos equipamentos e produtos. O que eu faço com tudo isso depois do ciclo produtivo, depois do ciclo de vida do produto? Eu tenho que dar uma destinação ambientalmente adequada a esses resíduos, a esse lixo que é gerado, tá bom? E a empresa, ela sofre pressões sobre a sua política global em relação à poluição do ar, da água, dos resíduos sólidos, do próprio ruído que o seu processo gera. Ela sofre pressões por parte da opinião pública, dos seus clientes e investidores, por parte dos órgãos legislatórios, que também têm um papel nesse controle dessas operações, e por residentes locais que moram próximo das empresas, por ONGs que se preocupam com o meio ambiente, dentre outras pessoas, organizações e instituições que pressionam a empresa para que ela melhore a sua gestão ambiental. E aí, além disso, ao longo dos anos, ao longo das décadas aí, vários acidentes com grandes consequências acabaram conscientizando um pouco mais a população, que também busca por fornecedores de produtos, de bens de consumo que se preocupem mais com o meio ambiente. Falar um pouco desses acidentes aí, ocorridos em processos produtivos, por exemplo, podemos pensar lá na Índia, né, com o vazamento de um gás que matou várias pessoas, isso em 1984, 3 mil pessoas mortas. Podemos pensar em Chernobyl, em 1986, onde também tivemos um acidente nuclear muito grande, onde várias pessoas acabaram tendo problemas com radiação, tá ok? O Césio 137, aqui no Brasil, em 1987, lá na cidade de Goiânia, onde também tivemos contaminação nuclear. Em 1988, a embarcação Exxon Valdez, um petroleiro, acabou também tendo um vazamento e provocando uma grande mortandade da fauna marinha ao redor, provocando danos aí à biodiversidade. Em 2015, no Brasil, a lama na cidade de Mariana, o acidente com a empresa Vale, o rompimento da barragem, que também devastou uma região, um rio e chegou até ao oceano. Então a gente tem vários acidentes que acontecem nos processos produtivos que acabam efetivamente prejudicando o meio ambiente. Daí a importância de termos normas, de termos legislação ambiental. Aqui, por exemplo, são imagens lá do acidente de Mariana,
aqui no Brasil, em Minas Gerais. Aqui, ó, o Rio Doce, no qual toda essa lama percorreu quilômetros e foi até o oceano. Então, um impacto ambiental imensurável. Aqui, outro acidente, né, e despejo irregular da empresa Hidroalunorte, que despejou também resíduos em rios brasileiros, isso lá em 2018, um pouco depois do problema de Mariana. E mais recentemente aqui uma imagem de Brumadinho, né? Brumadinho em 2019, mais um rompimento de barragem que também devastou grandes áreas e também matou muita gente, né? Todos esses acidentes, além do impacto ambiental, tivemos vidas perdidas. Então, por isso a importância de sistemas de gestão de qualidade que pense também no meio ambiente e não apenas no produto, ok? E a ISO 14001, como eu falei, é uma das normas da família da ISO 14000. Ela tem a definição de parâmetros e diretrizes para a gestão ambiental. O documento é muito parecido com o da ISO 9001, o qual eu já mostrei para vocês anteriormente no outro vídeo. Tem toda uma nomenclatura, toda a metodologia que a empresa tem que seguir, apresentando o seu negócio, apresentando as ferramentas de gestão que são utilizadas, o escopo da sua liderança, ferramentas de medição utilizadas no processo, porém ela vem com uma visão dos impactos ambientais que o processo produtivo da empresa gera ao meio ambiente. Então, o principal objetivo da ISO 14000, dessa família, diminuir o impacto provocado pelas empresas ao meio ambiente, tá bom? Aqui o histórico de evolução da série, da família da ISO 14000. Essas preocupações se iniciaram lá em 1992 com uma norma britânica. Porém, a ISO, que é a organização internacional, cria efetivamente uma norma que é aceita globalmente, que é da família da ISO, que surge lá em 1996, a ISO 14001, 1996. Teve uma atualização da norma em 2004 e a versão mais atual é a ISO 14001 2015. Isso porque os anos vão passando, os processos produtivos, as tecnologias vão mudando e eu tenho que mudar também a minha visão do impacto ambiental que cada processo gera, tá bom? Então, por isso que essas atualizações acontecem. Em breve teremos, com certeza, uma nova atualização da ISO 14001, do Sistema de Gestão Ambiental. A gente tem que entender que todas as áreas da organização têm relação com o meio ambiente. Por exemplo, o departamento de produção pode criar métodos para consumir menos energia, para gerar menos resíduos, para economizar recursos, por exemplo. O departamento de pesquisa e desenvolvimento pode começar a pensar em novos produtos com uso de menos matéria-prima, produtos mais sustentáveis. O departamento de marketing também pode pensar em produtos ambientalmente melhores, em embalagens adequadas que maximizem a utilização dos recursos, tá bom? O departamento de recursos humanos da empresa tem o papel de conscientizar, de dar treinamento, né, de pensar nos riscos à saúde e à segurança que a sua operação gera. E, enfim, todos os departamentos aqui podem contribuir, podem colaborar de alguma forma com o meio ambiente. O departamento de suprimentos, quando eu tenho uma melhor análise dos meus estoques, dos insumos que eu utilizo, de repente eu deixo de comprar insumos em excesso e vou acabar reduzindo essa extração de recursos da natureza. Se eu pensar no departamento de transporte, se eu cuidar dos meus caminhões, se eu fazer a manutenção preventiva, eu deixarei de emitir gases tóxicos, reduzirei essa emissão, reduzirei o vazamento de óleo dos motores dos caminhões, que também prejudicam o meio ambiente. O ruído que os próprios caminhões fazem quando o motor está desregulado, ele espanta os animais, os pássaros, animais esses que
tem o papel de jogar sementes, de fazer a nossa plantação aumentar, das árvores aumentarem. Então eu mexo com toda a biodiversidade, né? Então todos os departamentos da empresa têm como fazer ações que visem a melhoria do meio ambiente, tá bom? Os requisitos da ISO 14001 estão alinhados à estrutura da ISO 9001-2015, ou seja, quando eu tenho uma delas implantada, fica mais fácil de implantar a outra, né? Eu já tenho uma boa parte da estrutura da empresa, a parte de missão, visão e valores, toda essa parte estratégica já está desenhada. E a 14001 pensa nesse desenvolvimento sustentável, na gestão ambiental estratégica, na gestão de risco e plano de emergência e na melhoria contínua dessa gestão ambiental. E também em uma análise do ciclo de vida dos produtos, ou seja, eu fazer produtos que tenham uma durabilidade maior e que eu não fique a todo ano lançando um modelo mais avançado, teoricamente mais avançado, para mim ter essa obsolescência planejada, onde eu troco de produto todo ano. E aí eu gero mais resíduos, eu extraio mais matéria-prima da natureza. Então eu pensar em um ciclo de vida dos produtos melhor. A implementação da ISO 14001, ela tem que seguir algumas etapas, né? Eu vou ter que fazer um diagnóstico preliminar da minha empresa, entender em que cenário que ela está, se ela já pensa em gestão ambiental. Eu vou ter que fazer um levantamento dos aspectos e impactos ambientais que a minha empresa gera. Eu vou ter que verificar, de acordo com a minha empresa, os requisitos legais, ou seja, dependendo do tipo de processo produtivo que eu tenho, dos tipos de materiais que eu uso, talvez eu já tenha que atender alguma legislação específica também. Por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, tá ok? E aí eu vou começar efetivamente a elaborar a política ambiental da minha organização, de tentar reduzir a emissão de gases, de tentar reduzir a emissão de resíduos, a emissão sonora de barulhos em excesso, para mim poder começar a contribuir com o meio ambiente. E aí eu vou ter que determinar os meus objetivos, criar as minhas metas e o meu programa de gestão ambiental. Eu vou ter que pensar nos recursos que eu vou precisar, dividir essas funções entre os colaboradores e pensar nessa responsabilidade e autoridade de cada um dentro desse processo de implementação da ISO 14001. Vou ter que dar treinamento, conscientização e deixar os colaboradores competentes, sabendo qual o impacto que cada operação da empresa gera, cada processo gera. Para mim, sim, ter um sistema de gestão ambiental, para mim ter uma mentalidade de redução de impactos ambientais. Terei que ter uma boa comunicação, a empresa pode fazer essa comunicação por diversos canais hoje, né? Quadros, murais dentro da empresa, e-mails corporativos, enfim, eu tenho que ter essa comunicação, certo? Vou ter que ter a minha documentação do sistema de gestão ambiental, ou seja, terei que criar um manual similar ao que eu mostrei da ISO 9001, onde eu tenho todos os processos mapeados pensando na qualidade do produto. Terei que fazer um manual pensando nos impactos gerados pelos processos. Terei que ter um bom controle dessas documentações, um bom controle operacional dos procedimentos, visando procedimentos e processos que gerem menos impactos, e terei que ter plano de ação em caso de alguma emergência, em caso de algum acidente que cause danos ambientais, tá bom? Depois que eu fizer tudo isso, eu vou entrar na fase de verificação e ação corretiva. Vou ter que ter monitoramento e medição, ou seja, vou pegar o histórico das minhas emissões de gases, por exemplo, e comparar com as atuais após esse processo de implementação. Terei que ter uma avaliação de conformidade, né, periódica, verificar essas não conformidades e criar ações corretivas e preventivas.
Terei que ter os meus registros ambientais, por exemplo, como que eu faço o descarte dos meus resíduos? É uma empresa terceirizada que faz a coleta e descarta e ter tudo isso documentado. E terei que fazer as minhas auditorias do sistema de gestão ambiental. Posso fazer auditorias internas, primeiramente, e depois chamar uma empresa certificadora para validar o meu procedimento de gestão ambiental da ISO 14001. E depois eu vou ter que ter uma análise crítica pela administração para verificar pontos positivos, pontos negativos e oportunidades de melhoria. É importante a gente entender que para a minha empresa ter essa responsabilidade ambiental, eu não sou obrigado a colocar a ISO 14001. Eu posso implementar todos esses passos mesmo sem querer me certificar com a ISO 14001. Posso fazer isso para melhorar efetivamente os processos da minha empresa e melhorar o meio ambiente, melhorar o planeta, sem necessariamente ter que ter o gasto de ter o certificado da ISO 14001. Isso é estratégia da empresa. De repente, a minha empresa não pensa ainda em vender produtos para outros países, para outros mercados, e ter a certificação da ISO não vai me trazer esse retorno, por exemplo, de aumentar clientes em outros países. Eu posso fazer isso, esse controle na minha empresa, sem colocar a certificação da ISO, pensando efetivamente em manter os clientes que eu tenho no Brasil e melhorar as minhas operações e melhorar o meio ambiente, melhorar o planeta, tá bom? Sem ter o gasto de ter a certificação da ISO. Então, são 4 questões fundamentais que eu tenho que pensar na qualidade ambiental da minha empresa. Como impactamos o meio ambiente? Quais são as nossas emissões principais? Por exemplo, se é uma transportadora, quais as emissões principais? Principalmente de gases tóxicos pela operação de transporte dos veículos e até mesmo a poluição do solo por vazamento de óleo dos motores dos veículos, caso eu não faça uma manutenção adequada desses equipamentos. Além disso, como eu já falei anteriormente, se eu não tenho a manutenção adequada dos meus veículos, eles vão fazer barulho em excesso. Eu posso também ter poluição sonora. Então, cada empresa vai ter um impacto maior, uma emissão maior. Se eu produzo produtos que usam metal, por exemplo, eu tenho os resíduos de metal, né, que vão ali se acumulando. Então, vou verificar quais são as emissões principais da organização. É ideal eu pensar também sobre o que os concorrentes estão fazendo, fazer um processo de benchmark, né? Ter essa comparação e quais são os objetivos da minha empresa. Ela quer ser responsável ambientalmente? Isso hoje é muito importante porque a própria população está optando por empresas que tenham mais responsabilidade ambiental. O perfil do consumidor está mudando, tá ok? Como que eu posso fazer essa análise de um modelo simples? Eu posso criar um documento de levantamento de aspectos e impactos ambientais que a minha empresa gera. Eu vou ter lá o nome da minha empresa, vou ter o departamento que está fazendo a análise, a data, responsável pela elaboração e atividade. Digamos que aqui fosse a atividade de transporte, por exemplo. Eu sou o supervisor da expedição. Eu quero analisar quais são os aspectos ambientais que a minha operação gera, quais os impactos, quais as causas potenciais, quem é o responsável, qual é a minha forma atual de controle e qual a ação recomendada. Então, primeiro vamos entender o que é aspecto e o que é impacto. O aspecto é o que eu faço, a minha operação. Então, por exemplo, aqui, no meu processo de transporte, o aspecto ambiental é a emissão de gases poluentes por parte dos veículos. E qual que é o impacto que essa emissão pode gerar? Poluição do ar. Tá ok? Qual que é a causa potencial para os meus veículos emitirem gases poluentes em excesso? Falta de manutenção. Quem que é o responsável? O supervisor de expedição, que
que tem que controlar essa frota. De repente, na sua empresa, é o supervisor de frota, o encarregado de expedição. É a pessoa que toma conta da manutenção dos veículos. Ela tem que estar atenta a essas emissões. É claro que ela pode delegar para cada caminhoneiro, cada motorista, avisar que o veículo está com emissão irregular, alguma coisa fora do comum. Mas quem vai ter que tomar a ação de solicitar a manutenção corretiva, de efetivamente estar cobrando essas ações, é a pessoa responsável. Qual a forma atual de controle? Digamos que a empresa não tem. Então, eu vou ter que colocar uma ação recomendada, que pode ser, por exemplo, criar um padrão de gestão de manutenção. Tá ok? Controle de manutenção dos veículos preventiva, periódica, a cada 5.000 quilômetros, a cada 10.000, criar um checklist. Aí a empresa vai analisar como ela vai fazer esse processo, tá bom? Digamos que no meu processo aqui na minha atividade de movimentação de materiais, eu tenha barulho em excesso das empilhadeiras. Esse é o aspecto. As empilhadeiras estão muito barulhentas. É ensurdecedor andar no armazém ou lá fora na expedição onde se carregam os caminhões, por exemplo. Qual que é o impacto ambiental que esse aspecto pode gerar? Ele pode gerar a fuga dos pássaros, por exemplo, poluição sonora. E aí, como eu falei, os pássaros eles acabam servindo como jardineiros, né? Jogando sementes pela região, fazendo com que tenhamos a continuidade das árvores, da natureza, que acaba purificando o ar, tá ok? Então é uma coisa simples que pode gerar grandes problemas. Qual a causa potencial para o barulho em excesso? Também pode ser falta de manutenção, preventiva, corretiva, ou até, digamos, pode ser o empilhador acelerando em excesso, né, colocando o motor do equipamento em uma rotação mais alta. Quem que é o responsável? Será o supervisor de pátio, o supervisor de logística, de movimentação. Em cada empresa vai ter uma pessoa. Forma atual de controle. Digamos que também não existe. Qual que vai ser a ação recomendada? Criar um padrão de gestão de manutenção desses equipamentos, né? Empilhadeira a gente pode criar o checklist, de 5 em 5.000 quilômetros ou 5 em 5.000 horas trabalhadas fazer a revisão preventiva. Se for por causa da aceleração em excesso, né, do mau uso do equipamento por parte do empilhador, eu posso dar um treinamento para esse empilhador. Então eu vou ter que criar ações para reduzir esses aspectos e esses impactos ambientais. Então vocês percebem que não necessariamente eu preciso ter a ISO 14001 para ter uma responsabilidade ambiental, tá bom? E aí o tempo necessário médio para a implantação da ISO 14001 é de 10 meses, segundo a maioria das consultorias que fazem o processo. Custo de implantação, ele varia de acordo com a quantidade de funcionários. Então eu vi alguns casos aqui que eu cotei, para empresas com até 10 funcionários, a partir de R$20.000. Só que quanto maior a criticidade, quanto mais impactos a empresa tem, quanto mais impactos ela gera e quanto maior o número de funcionários, mais caro será essa implementação. Certificado da ISO 14001, assim como da ISO 9001, vale por 3 anos, tá ok? Sendo que a empresa é submetida a auditorias anual, a primeira sendo de certificação, a segunda para manutenção do certificado e a terceira para recertificação. E é preciso contratar um especialista para implantar a ISO 14001? Caso a empresa não possua em seu quadro de funcionários um especialista em implantação de sistema de gestão, é recomendado que ela contrate uma consultoria. Mas se a empresa for organizada, já tiver um departamento de qualidade, tiver mão de obra qualificada, ela pode fazer com que os próprios colaboradores façam essa preparação e aí depois ela só chama a empresa certificadora. Ou, se ela também não quiser, como já falei, colocar o certificado da ISO 14001, ela pode utilizar essa mão de obra qualificada para melhorar os seus processos ambientalmente. Isso vai reduzir o custo dela, ela vai ter um ganho de imagem com os seus clientes, né? E aí futuramente, quando ela quiser ir para outros mercados, outros países, ela faz a certificação.
já vai ser bem mais fácil porque ela já tem um sistema de gestão ambiental integrado, aplicado dentro da sua empresa. Aqui eu tenho algumas empresas que têm a certificação, ó. Então aqui é uma empresa que cuida de saneamento básico de água e esgoto. Aqui é uma empresa fabricante de caminhões, ó, que tem. Aqui uma empresa fabricante de automóveis, que tem. Aqui uma empresa fabricante de eletrodomésticos, ou seja, qualquer tipo de empresa pode ter a certificação ISO 14001. Como eu falei, isso não é obrigatório, é estratégia da empresa. A empresa pode certificar para poder tentar entrar em outros mercados, em outros países, ou de acordo com a cadeia de suprimentos que ela atua. Mas eu não necessariamente preciso ter a ISO 14001 para ter essa preocupação ambiental, como eu falei para vocês. Vocês podem fazer aquela análise de aspectos e impactos em qualquer processo, em qualquer operação, de uma maneira simples, tá bom? Com ferramentas de baixo custo, como um formulário no Word ou no próprio Excel. E aí existem cursos para qualificar os colaboradores no momento dessa interpretação da norma e implantação dentro da empresa. Alguns cursos aqui até com preços relativamente acessíveis. Existem cursos para a formação de auditor, ou seja, a pessoa que irá fazer a auditoria e ver se tudo aquilo que foi implantado está de acordo com o que a ISO pede. Então a empresa pode também qualificar os seus colaboradores como auditores, isso facilita muito esse processo de gestão ambiental. O curso já é um pouquinho mais caro, tá ok? Para o auditor. Aqui são algumas das empresas certificadoras da ISO no Brasil. Isso, elas certificam tanto para a ISO 14001, para a 9001, para a 45001, certo? São empresas que representam a ISO no Brasil, homologadas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aqui alguns modelinhos de certificado, ó, empresas que têm a ISO 14001. Este aqui no caso é da versão 2004. E essa empresa aqui, ó, já obteve a ISO 14001 atualizada da versão 2015. E basicamente é isso, né? Falamos aí sobre mais um sistema de gestão de qualidade, no qual eu paro de pensar exclusivamente na qualidade do produto e penso na qualidade ambiental. Quais os aspectos e impactos que a minha operação gera para o meio ambiente? Sou obrigado a colocar a ISO 14001? Não. Posso ter essa preocupação mesmo sem ter a ISO, com procedimentos simples dentro da minha organização. Agradeço aí a atenção de todos até o momento. Peço que quem tiver alguma dúvida que coloque nos comentários e que curta, que comente, que compartilhe o vídeo e que se inscreva no canal. Aqui são as principais referências do material. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.